gente sabe que o Corinthians é um dos interessados na contratação do atleta. Além do Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o Grêmio buscaram informações sobre o jogador. Só que a fase do Flamengo tá tão boa, como eu falei antes, líder do campeonato, o torcedor não tá tendo saudades, se pode dizer assim, do Gabigol, aí a situação dele fica mais delicada. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, as últimas notícias. Ontem o Flamengo voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro, acabou vencendo o bom time do Cruzeiro, jogando no Maracanã e, é claro, continuou na ponta da tabela, é líder do Campeonato Brasileiro, conseguiu até abrir uma certa pontuação ali, porém, hoje, né, joga o time do Palmeiras, hoje tem um clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. Se o Palmeiras ganhar, ele pode voltar a encostar no Mengão, mas ainda assim, o Flamengo muito bem, conseguindo abrir uma distância, apesar dos diversos desfalques que tem, jogadores convocados. O lado bom também é que o Pulgar vai voltar. Pulgar estará de volta ao Flamengo, isso porque a seleção chilena, seleção do Chile, foi eliminada precocemente na Copa América. A gente não tem nada a ver com isso, será um grande reforço, certamente, para a volância do Flamengo, para o meio campo do nosso querido Mengão. Vamos ver hoje o que os jornalistas do programa Jogo Aberto falaram, elogiaram demais a atuação do Flamengo e também falaram sobre essa polêmica envolvendo Gabigol, tudo que repercutiu nos bastidores do Mengão no vídeo de agora. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e é claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. Tá muito legal a matéria, os vídeos, enfim, tem muita coisa boa a partir de agora. Liderança do campeonato, Mengão. eu falo do Flamengo. Mengão. Jogo bom, hein? O Cruzeiro faz uma campanha interessante na Série A, mas não deu. O Mengão venceu por 2-1, mais uma vitória. Tinha tropeçado contra o Juventude, se recuperou, aquela coisa toda, e é líder da competição. A gente vai contar essa história e depois vamos falar de Gabigol. Gabigol? Gabigol. O braço falou. Mas vamos lá, vamos ver. O Flamengo recebeu o Cruzeiro com o objetivo de abrir vantagem na ponta da tabela, enquanto o time mineiro lutava para se manter entre os 6 primeiros. O rubro-negro saiu na frente em jogada que começou com Gerson. O volante avançou livre e encontrou Pedro. O camisa 9 mandou no canto direito de Anderson. É o artilheiro do Brasileirão com 6 gols. A Raposa cresceu no jogo. No fim do primeiro tempo, o meia Matheus Pereira deixou tudo igual. O camisa 10 chutou colocado de fora da área. O time de Minas ensaiou uma pressão nos minutos finais da primeira etapa, mas o jogo foi para o intervalo empatado. Anderson começou o segundo tempo salvando o Cruzeiro. Gerson tocou na saída do goleiro depois de erro de Matheus Pereira. Bruno Henrique também chegou com perigo. Os visitantes começaram a ter espaços e arriscaram com Matheus Pereira e Lucas Silva. O momento do Cruzeiro era melhor, mas Gerson acabou sendo derrubado por William. Falta perigosa. Luiz Araújo foi para a cobrança e Fabrício Bruno, de cabeça, colocou o Flamengo novamente em vantagem. É a lei do ex fazendo efeito, já que o zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro. O Fla passou a apostar nas jogadas aéreas, dessa forma Davi Luiz tentou o terceiro. No fim do jogo, Braulio sinalizou pênalti nessa disputa entre Robert e Ayrton Lucas. Mas o árbitro revisou o lance no VAR e anulou a penalidade e o cartão amarelo. O Cruzeiro ainda tentou o empate, mas ficou nisso, 2-1. A equipe de Fernando Seabra saiu do G6. Fizemos um jogo de imposição e de troca de domínio com o Flamengo. Acho que batemos de frente jogando na casa deles e tivemos mais oportunidades, na verdade. Tivemos mais oportunidades no segundo tempo do que o próprio Flamengo. Líder absoluto do Brasileirão, com 27 pontos, o Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar mais uma equipe de Belo Horizonte. Dessa vez o Atlético Mineiro na Arena MRV.
Para essa partida, Tite deve contar com o retorno do volante Eric Pulgar, já que o Chile foi eliminado da Copa América. Gabigol deve seguir fora. Aliás, ainda não se tem certeza de que o jogador vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. Está numa alçada superior, né, da diretoria. O próprio empresário do atleta se manifestou publicamente, né, que existe uma possibilidade de transferência. Então, a nossa alçada, nós trabalhamos com os atletas que estão à disposição. O atacante ficou fora da lista de relacionados contra o Cruzeiro, afastado pela diretoria por conta das declarações do próprio empresário. O agente admite trabalhar para facilitar a saída de Gabigol do Flamengo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo, tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. A partir de hoje, Gabigol pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Essa última proposta na minha cabeça foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Bom, ir contra o Flamengo é um problema, porque é um time bem estruturado, não sofre com tantos problemas financeiros, tem uma condição ideal para negociar. E se o Flamengo quiser, ele pode endurecer com o Gabigol. Ano que vem, pelo que a gente percebeu nas palavras do Marco Braz, é aquela história. Já se ele quiser jogar no outro time, se ele quiser aceitar outra proposta, mas agora só se tiver dinheiro para ele sair, porque você não vai deixar um concorrente com uma munição como o Gabigol. Ô Loirão, e tem mais, né? Assim, o Gabigol é tão... Como é que, né? A gente fala no futebol largo, né? Tem muita sorte, né? E nesse caso não tem muita sorte porque o Flamengo tá líder do Campeonato Brasileiro, jogando bom futebol. O cara da posição dele, que é o Pedro, enfim, é o principal jogador desse sistema ofensivo, porque se a situação é diferente, Flamengo mal, torcida ia pedir Gabigol, e aquela cobrança da imprensa para ele jogar e tudo mais, e aumentar essa responsabilidade da gestão do Flamengo em fazer a renovação e aceitar o que o Gabigol pede, porque pelo que a gente está sabendo, foi 1 ano de contrato oferecido, ele recusou, ele quer 2 anos de contrato, só que a fase do Flamengo está tão boa, como eu falei antes, líder do campeonato, torcedor não está tendo saudades, se pode dizer assim, do Gabigol, aí a situação dele fica mais delicada. Bom, agora a gente vai saber mais sobre esse problema todo. Gabigol fica ou não fica no Flamengo? Quais são as propostas que chegaram? O que está acontecendo neste momento? E o Igor Dorileu, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, está na Gávea para trazer esses detalhes. Igor, para você, bom dia. Que coisa, o torcedor também fica apreensivo para saber se o Gabigol continua, se vai seguir no Flamengo ou se tem alguma proposta muito boa por ele. Vai, ser Flamengo é muito bom. Bom dia, Renata, Denilson, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, essa novela envolvendo o Gabigol, ele ficou de fora dessa partida de ontem contra o Cruzeiro, como a gente viu. O que já está definido é que ele não vai viajar para a partida da próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O atacante que tem contrato somente até o fim da temporada com o Flamengo. Então, a partir de hoje, já pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas a gente sabe que o empresário dele vem tentando costurar uma saída já nessa janela de transferências. A gente viu também que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, parou na zona mista do Maracanã para dar explicações sobre esse caso do Gabigol. Explicou porque ele não vem sendo relacionado para não completar a 7ª partida e assim ficar impedido de atuar por outra equipe na Série A, e disse que até agora o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, mas que só vai liberar o atleta em caso de uma compensação financeira. Lembrando que o Gabigol vem atuando graças a um efeito suspensivo. Ele que foi punido por tentativa de fraude de exame antidoping e ainda vai ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Pode ser suspenso até abril do ano que vem.
Esse, inclusive, foi um dos motivos que fez o Flamengo se afastar de uma renovação com ele, um dos motivos extra-campo, o fato dele ter sido fotografado vestindo a camisa do Corinthians também foi um outro fator. E, inclusive, a gente sabe que o Corinthians é um dos interessados na contratação do atleta, além do Corinthians. O Palmeiras, o Santos e o Grêmio buscaram informações sobre o jogador, mas até agora nenhuma proposta chegou ao Flamengo. Outro clube que vinha sendo ligado ao Gabigol era o Cruzeiro, mas ontem no Maracanã o CEO do clube, do time mineiro, Alexandre Matos, garantiu que o Cruzeiro não vai fazer proposta por ele. Bom, Renata, vamos aguardar então os próximos capítulos dessa novela, mas o que está cada vez mais claro é que o ciclo do Gabigol no Flamengo está realmente chegando ao fim. Volto com vocês. Obrigada, Igor. Que coisa, né? Uma história linda que não vai se apagar. O que ele já fez pelo Flamengo, os títulos que conquistou, o Gabigol é um dos jogadores mais importantes nessa vida longeva do Mengão. Agora, o que eu quero falar com você é sobre o jogo, porque enquanto o imbróglio Gabigol permanece em alta, o Pedro está em alta dentro de campo, chegou a 24 gols na temporada, é um cara diferenciado que quando tem a oportunidade, ou ele faz os gols ou ele dá assistência. A gente viu que o outro gol do Flamengo foi do Fabrício Bruno, lei do ex. Muita gente não lembra, mas ele também jogou, fez a base do Cruzeiro, não é? Sim. Então, 2-1 diante de uma equipe que está começando a incomodar. Os mineiros estão com um bom futebol. Bom futebol. Até surpresa ver o Cruzeiro na posição que está, jogando o futebol que está jogando. Time mais leve. Esse Willian lateral, para mim, acho que é o melhor lateral até esse momento do Campeonato Brasileiro. Acho que era do Inter. Que era do Inter, que ele machucou, teve uma lesão, ficou um bom tempo sem jogar, mas ele vive um momento muito bom. Me arrisco dizer que é o melhor lateral hoje do futebol brasileiro, ou do Campeonato Brasileiro, muito regular, o que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, provavelmente nessa fase do Cruzeiro. É um time que se expõe muito, né? Porque tem essa característica, o Verón dá essa velocidade, esse meia Matheus Pereira também é um jogador muito bom e foi um dos melhores da rodada, Leirão. E o Matheus Pereira, não sei se por enquanto não é candidato a craque do campeonato, hein? Porque tá jogando muita bola. Muito, Agora eu quero falar da parte baixa da tabela. Então tá aí, né, um pouco do que rolou. Falaram bastante do Gabigol, como vocês puderam acompanhar. Gabriel, que já era, tá de saída do Flamengo, não tem mais volta, não tem muito o que falar. Isso aí é só esperar dar o tempo. Das duas, uma. Ou sai no final do ano, quando acabar esse tempo de contrato, esse período, ou ele sai agora quando algum time chegar e falar, ó, eu quero o Gabigol agora, nesses 6 meses antes dele acabar o contrato com o Flamengo, vocês querem liberar o Gabigol agora? O Flamengo vai falar, beleza, eu libero, mas tem que ter uma compensação financeira, como já disse ali o Marcos Braz. De resto, ele fica até o final do ano, recebe o salário dele normalmente, em dezembro ele sai e vai seguir o seu caminho em outra equipe. É isso que sabemos do futuro do Gabigol, né? Do Gabriel. Já entregou bastante para o Flamengo, mas nos últimos tempos, pelo menos nas últimas 2 temporadas, ele não vem jogando nada daquilo que se esperava dele. O cara fez uma história gigantesca, mas hoje em dia, infelizmente, é um jogador que não é dos mais importantes no elenco do Flamengo. Tem história, mas não entrega tudo aquilo que já entregou um dia. E qualquer novidade traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!